Olá, quem vos fala é o professor Luiz Fernando Reis. Sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Vamos dar continuidade a essas resoluções de questões, né? De concurso não. Agora vou dar um intervalozinho, atender o pedido de um leitor do site que me pediu para que fizesse, né, preparasse algumas coisas, alguns problemas do segundo grau, ou seja, problemas, né, que recaem numa equação do segundo grau. Aí encontrei um probleminha aqui interessante, eu acho que é bastante simples, né, para a gente começar a falar desse assunto, problemas do segundo grau, e é sempre bom a gente recordar, é um problema que pode aparecer num concurso, né, seja ele um concurso público, seja um concurso de acesso ao ensino médio, né, seja mesmo num vestibular. E aí vamos resolver? Vamos começar a treinar um pouquinho problemas do segundo grau. Esse é simples, eu vou ver que esse é simples. Depois nós faremos alguns um pouco mais complicados que esse. Diz assim a questão. O número de soldados de um pelotão é tal que o produto dos dois números inteiros imediatamente superiores a ele é igual a 13 vezes essa quantidade de soldados mais 2. Quantos soldados compõem o pelotão? Tá certo então? Quantos soldados compõem o pelotão? E aqui ficou faltando uma interrogação, né, gente? E aí tem aquela coisa assim, professor de matemática, né, não sabe português, né? Eu não sei mesmo não, mas quando a gente pode, né, melhorar um pouquinho para não ficar tão flagrante a nossa falha em português é melhor, né? Quantos soldados compõem o pelotão? Faltou interrogação e a gente colocou lá já bonitinho para ninguém reclamar da gente, tá bom? Então, bom, ele quer saber o seguinte, aí tenho aqui 5 itens, 8, 10, 12, 14 e 16. Bom, vamos à nossa resolução. Olha, eu vou chamar de S o número de soldados. Tá claro, então? A quantidade de soldados desse pelotão estou chamando de S. Tá? Perfeito? Bom, e aí fica a pergunta, quais serão os inteiros imediatamente superiores a S? É claro que o número de soldados necessariamente é um número natural. E, consequentemente, um número inteiro. Perfeito? Então, olha só. Quais serão os inteiros imediatamente superiores a ele? Se eu chamei de S essa quantidade, né? Eu chamei aqui, ó, se eu chamei de S essa quantidade, né, de soldados, a próxima quantidade é o próximo número inteiro será S mais 1. Perfeito? Quer dizer, se eu tiver 20 soldados, o próximo número inteiro será 21 e o próximo, depois desse 21, será o 22. E é isso que eu estou fazendo. Ó. Se eu chamei de S a quantidade de soldados, não é isso? A quantidade imediatamente superior será S mais 1 e a próxima será S mais 2. Está claro isso, gente? Perfeito? Então, os dois números inteiros imediatamente superiores a S serão S mais 1 e S mais 2. Perfeito? Então, e aí ele fala o seguinte, esse produto, o produto desses dois números imediatamente superiores, se torna igual a 13 vezes a quantidade de soldados mais 2. Então já tenho condição de montar a minha equaçãozinha do segundo grau. Vê se não é isso. Ó. Assim podemos montar a equação. Não é o produto desses dois números imediatamente superiores? Ó, S mais 1 que multiplica S mais 2. Isso é igual a quanto? Ó, 13 vezes a quantidade de soldados, 13S, acrescido de 2 unidades, né? Certamente de 2 soldados. Perfeito? Olha lá, mais 2. Montei minha equaçãozinha. O que eu tenho que fazer agora é desenvolver essa equação de segundo grau. Perfeito? Vamos lembrar disso aqui, gente? Olha só. Como é que eu faço essa brincadeira aqui? Ó? S mais 1 que multiplica S mais 2. Perfeito? Olha só. Eu fiz aqui de uma forma direta, né? Aplicando o que a gente aprendeu em produto de Stevens, né? Olha só, o produto de Stevens é aquele produto de dois binômios que possui um termo comum. No caso aqui, esse termo comum é S. E a minha regra aqui vai dizer o seguinte, olha só, vamos recordar. Ó. Isso vezes isso, né? O S mais 1 que multiplica S mais 2. É o quadrado do termo comum, S é o quadrado. Mais a soma dos termos não comuns, ó. Mais 1 não é comum, mais 2 não é comum. É a soma dos dois, mais 1, mais 2 dá mais 3, que multiplica esse termo comum S. Então eu tenho S2 mais 3S, mais o produto dos termos não comuns, eu tenho 1 vezes 2 dá 2, perfeito? Se o aluno preferir, é claro que ele pode fazer, né? Aos poucos, assim, ó. S vezes S, mais 1 vezes S, mais S vezes 2, mais 1 vezes 2, e vai chegar no final à conclusão de que isso dá realmente quanto? S ao quadrado mais 3S mais 2. E isso é igual a quanto? Ó, 3S mais 2. Perfeito? Então, gente, desenvolvido, vamos mexer na nossa equação. Vamos trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro membro. Afinal, a gente vai lembrar que a equação do segundo grau a gente sempre iguala a zero. Perfeito? Foi isso que eu estou fazendo. Ó, vou trazer tudo para cá. Esse 13S vem para cá
com sinal trocado, menos 13s, e esse mais 2 vem para cá com sinal trocado, menos 2. Na verdade, a gente sabe, já aprendeu isso em equação, que não é bem isso, né? A gente aplica algumas propriedades e na prática acontece esse negócio de ir para lá trocando sinal, perfeito? Vamos lá então? Como é que ficaria isso? Ó, s ao quadrado mais 3s, trazendo ao menos, né? O 13s vem menos 13s, o mais 2 vem menos 2, então eu tenho, ó, s ao quadrado mais 3s, menos 13s, mais 2, menos 2, isso é igual a 0, perfeito? Deixei o meu segundo membro igual a 0, como a gente gosta numa equação de segundo grau. E aí nasceu o seguinte, ó, s ao quadrado, ó, 3s menos 13s vai dar menos 10s, 2 menos 2 some, então vai ficar s ao quadrado menos 10s é igual a 0. Caí realmente na minha equação do segundo grau. Só que não é uma equação do segundo grau completa, então eu nem preciso me preocupar em aplicar Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, não preciso nem me preocupar com ela. Essa equação é uma equação reduzida do segundo grau, porque ela não tem o termo independente. Lembra? Aquele termo não cortou, mais 2 menos 2, o que seria o termo independente, né? Que é sempre um número, ó, ele sumiu, ficou igual a 0. Então essa é uma equação reduzida do segundo grau. E qual é o caminho para resolver essa equação? Basta colocar o s em evidência. Nota que tem s ao quadrado e aqui tem s. Eu colocando esse s em evidência, o que é que eu faço? Vou dividir ambos por esse s. S ao quadrado dividido por s dá s, 10s dividido por s dá 10. Então eu tenho o seguinte produto, ó, s que multiplica s menos 10, e isso é igual a 0. E a gente sabe o seguinte, se um produto é igual a 0, é porque ambos são iguais a 0, ou cada um deles separadamente é igual a 0. E foi isso que eu vou fazer, e será isso que eu vou fazer. Olha só, considero então S igual a 0, minha primeira posição, ó, o S1. S1 por quê? S1 e S2, porque eu tenho uma equação de segundo grau, tenho duas raízes. A primeira raiz, ó, S1 é igual a 0. Perfeito? Vamos ver a segunda raiz. Mas pode ser que esse não seja 0 e esse seja 0, né? Vamos tentar agora o S menos 10. Se isso for 0, ó, S2, já a minha segunda raiz, menos 10 igual a 0, descubro que S2 é igual a quanto? Ó, vai levar o 10 para lá trocando o sinal, S2 é igual a 10. É claro que a quantidade de soldados desse pelotão não pode ser igual a 0. Ninguém é maluco de fazer um problema onde não tenha soldados. Se não tem soldados, não tem problema. Então esse S igual a 0 está eliminado, não serve para a resolução de nosso problema. Afinal de contas, a quantidade de soldados tem que ser um número maior ou igual a 1, perfeito? Então descubro que S é igual a 10, ou seja, a quantidade de soldados é realmente igual a 10. Será que eu estou certo? É sempre bom a gente verificar. Vamos verificar rapidinho aqui, ó. Se o S é 10, 10 mais 1 dá 11, 10 mais 2 dá 12, 11 mais 12, quanto é que dá 11? 12 vezes 11, 12 vezes 11 dá 132. Se S é 10, 130, não é? 13 vezes 10, 130, mais 2, 132, confere. S realmente é igual a 10. 132 é igual a 132. Perfeito? Então a nossa resposta certa, que aqui está marcado, eu não sei porquê, que aqui está marcado letra E, veio do problema anterior, vamos consertar isso para não ficar errado. Ó. Não é letra E, nada. Aqui é letra B. Perfeito? Então, gente, problema tranquilo, né? De problema do segundo grau, mas valeu para a gente desferrujar um pouco, a gente treinar um pouco, né? O nosso mecanismo de transformar problema na linguagem matemática. O grande problema dos problemas é justamente esse. É você transformar na linguagem matemática uma linguagem que está escrita, né? Um enunciado se transforma então numa equação e foi isso que a gente treinou fazer. Muito obrigado. Quem lhes falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. E se você quiser uma visitinha, né, uma visitinha lá, é interessante para você. Esse problema, esse assunto, problema do segundo grau, está lá muito bem explicadinho, com exercício proposto, exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria muito legal para você aprender. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, obrigado por visualizarem nossa videoaula e até a próxima videoaula. Muito obrigado, até lá, gente.